Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos aí ao nosso Masterclass. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thiago, Luciana, Wander, Joelson. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente já vai começar, tá bom? Muito tempo que eu estou aqui. Você pode tirar a tela para a gente começar? Dar as boas-vindas a todos. Opa, boa noite. Agradeço aí quem abriu a câmera para estar conosco, mas sintam-se à vontade. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma Masterclass da pós-graduação da Fundação Dom Cabral, no Rio de Janeiro. Me chamo Jaci Tadeu. Sou coordenador local da pós-graduação. Sejam bem-vindos. Tá? Eu gostaria de pedir a Cássia para poder passar o vídeo institucional. Cássia, por favor. Deixa que depois entra o slide do Ricardo. Na Fundação Dom Cabral, gestão é o princípio de uma ideia maior. A educação como uma jornada de desenvolvimento. Por isso, a FDC tem soluções educacionais para executivos e organizações de vários portes e setores. Além de estrutura própria e associados regionais em todo o país, a FDC mantém alianças com escolas de negócios no exterior e a chancela das principais certificações internacionais. Nossos programas contam com uma infraestrutura completa, em que a tecnologia aplicada às atividades garante um elevado nível de interatividade e participação. Essa troca de ideias e experiências, networking qualificado e conexões sem fronteiras são essenciais na criação de soluções adequadas à realidade de cada empresa e de projetos que geram valor para todos os envolvidos. Isso faz a gente perceber que para continuar entre as melhores escolas do mundo, é preciso ser uma das melhores escolas de negócios para o mundo. Fundação Dom Cabral, para ser relevante. O áudio, já. Obrigado, Cássia. Antes de seguirmos aí, vou convidar o colega Pedro Mata para fazer uma pequena apresentação sobre a nossa pós-graduação. Ricardo. Oi. Aguarda um minuto que a gente já vai te chamar, tá? Claro, querido. Ok, bacana. E eu te apresento, faço questão de te apresentar, Ricardo. Okay. Pedro, poderia fazer uma apresentação, por favor, aos nossos colegas, rápida, sobre a nossa pós-graduação? Claro. Obrigado, Jaci. Boa noite a todos. Bem-vindos aí a esse Masterclass que a gente está organizando em conjunto com o Jaci. Jaci comentava, né, da associação que a gente tem no Rio de Janeiro, junto da CISEM, e eu sou da Fundação Dom Cabral. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o programa da pós-graduação, ponto de vista de como ele está estruturado, qual que é o desenho dele, e depois a gente vai ter aí uma masterclass, né? Uma aula com um super professor nosso, Ricardo Carvalho. Obrigado, boa noite, Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente. Vou fazer uma breve apresentação para vocês, passar alguns slides e depois a gente passa a palavra para o professor Ricardo, que é o grande motivo que chamou a todos para que estejam aqui. Só um segundo, deixa eu compartilhar minha tela. Muito bem. Acho que todos enxergam aí a tela? Está compartilhado? Beleza. Então, vamos adiante aqui. Vou falar um pouquinho desse programa da pós-graduação em gestão da Dom Cabral, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a Dom Cabral. Vocês saibam qual que é a escola que está oferecendo, né? Quais são todo esse universo que existe para além da pós-graduação. Bom, Dom Cabral, a gente tem essa ideia assim, de um cume, de uma montanha com um cume, né? Porque a gente quer falar dessa verticalização no sentido de que no topo dessa organização, dessa educação que a gente quer oferecer para vocês, a gente está pensando numa educação que seja integrada. Então, uma educação executiva, tá? Então, são os programas feitos para as empresas, são programas livres, feitos para aquisição de algumas competências, e os programas de educação acadêmica, né? Então, são duas vertentes diferentes que a gente tem,
E os programas de educação acadêmica são aqueles programas de degree, programas com profundidade, programas que têm uma certificação e que vão fazer vocês passarem por um percurso que vai fazer vocês adquirirem essa musculatura necessária para serem bons gestores que vocês estão procurando. Por isso estão aqui numa masterclass como essa. E, além disso, a gente gosta de falar da educação social. É algo muito importante para a gente. A gente, como fundação, tudo que nós não pagamos de impostos, por exemplo, a gente reverte para a sociedade em termos de bolsas de estudo, em organizações, em outras instituições que têm graduação, ou em programas nossos próprios. E essa inclusão social que a gente fala, para nós é muito importante. A gente não vai estar satisfeito enquanto, para todos os executivos que existam fazendo programas conosco, não tenham pessoas da base que não teriam condições, que vão se formando para também que sejam futuros executivos. Aí, o Dom Cabral é um lugar, a gente chama o Think Action Tank, né? Um lugar onde a gente junta as ideias, junta esses professores, como o Ricardo, que tem um conhecimento profundo, uma experiência profunda e pesquisam e estão conectados, tanto com a vida acadêmica quanto com a vida executiva, né? Com ideias de vocês. Os professores são grandes mobilizadores, fazem troca entre pessoas que têm qualidade, que é o caso de vocês, caso venham fazer a nossa pós, né? A gente vai selecionar as pessoas que tenham as condições de ter esse tipo de diálogo, tá? É uma escola com muita internacionalização, vou comentar aqui brevemente, né? Com vocês nesse próximo slide, em que a gente mostra essas alianças estratégicas no mundo. Então, muito importante para a gente ter essas conexões aí na Europa, na América do Norte, América do Sul, em outros continentes, né? E também essa malha regional. A gente trabalha com vários associados regionais, estou colocando aqui em destaque o Rio de Janeiro, né? Que é para quem a gente está falando agora, essa pós-graduação no Rio de Janeiro, mas que é a mesma pós que vocês vão encontrar em todo o território nacional. É lógico que respeitando as qualidades regionais, as necessidades do Rio de Janeiro, os desafios que o Rio traz, e essa é uma pós que mais para frente a gente já comenta, e depois o Jaci adiante vai retomar com vocês os principais aspectos, né? É uma pós voltada para as necessidades, especialmente do estado do Rio de Janeiro. Mas é a mesma pós nacionalmente oferecida, tá? O que é mais importante também com relação a essa internacionalidade? A gente é uma escola que está posicionada como uma escola internacional, uma escola que está se colocando em diálogo com as grandes escolas do mundo, não só nossas parceiras, como às vezes até concorrentes, de alguma maneira, né? Esse ranking da Financial Times, que é o mais importante entre as escolas de negócio, nos coloca em 9º lugar entre as melhores escolas de negócio do mundo. Então, é bacana a gente saber que tem uma escola brasileira que está ali posicionada no topo, é um orgulho nacional até para a gente, né? Também somos acreditados pela Equiz e pela AMBA, o que faz com que a gente tenha um programa que esteja no mesmo padrão do que os outros programas internacionais, diferentemente até do que a gente poderia encontrar no território nacional. Então, uma escola com esse tipo de padrão que é importante que a gente saiba, porque é um tipo de certificado que assegura uma qualidade superior para os participantes, né? A gente já tem mais de 900 empresas clientes, né, por ano, a gente tem muitos anos de experiência, né? E a gente trabalha com mais de 29 mil executivos por ano. Então, assim, realmente muita gente que passa por esse tipo de educação do topo que a gente fala, que a gente está buscando aqui trazer para vocês também no Rio. Isso aqui é um mosaico só para vocês terem um pouco de noção das empresas que fazem pós-graduação em company, ou seja, o mesmo tipo de certificado também é oferecido por muitos participantes que estão em empresas e que a empresa faz algo sob medida para as necessidades deles, respeitando o mesmo tipo de certificação e de percurso que vocês vão passar. Vou falar um pouquinho do programa de pós-graduação em gestão de negócios, né, turma 12 do Rio de Janeiro, que a gente está trazendo aqui para o próximo semestre, que depois para esse semestre, que o Jaci já vai comentar com vocês, né, com o início previsto aí para 7 de outubro, e brevemente falar dos objetivos e depois falar dos percursos, tá? Então, primeiro, a gente pretende trazer para vocês quais são as tendências de gestão. A gente quer fazer de vocês pessoas que geram resultados. Então, tudo isso a gente está contemplando dentro da nossa pós. Ela tem que ser completamente aplicável. Se vocês entrarem para a pós e não acharem que aquilo foi aplicável, a gente não entregou para vocês o que a gente se comprometeu. E a gente nunca deixa de entregar. Um programa com muita aplicabilidade,
especialmente por uma metodologia chamada Business Design, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que mais para frente eu já comento novamente, com uma veia empreendedora ou intraempreendedora, tá? E é um programa que pretende dar para vocês o crescimento de carreira que vocês estão buscando, né? Uma pessoa que está procurando uma pós-graduação, sem dúvida ela tem essa ambição de crescer na carreira e sem dúvida vai acontecer isso com as pessoas que entram na nossa pós. Ou elas sobem na mesma empresa, ou elas deixam a empresa e encontram novas oportunidades. Com relação à carreira, a gente também oferece 2 sessões de gestão da carreira, de forma gratuita para os participantes terem as rédeas da carreira na sua própria mão. A gente oferece um networking muito forte, né? A partir do primeiro momento que as pessoas fazem a pós-graduação, elas participam da rede de alumni já e vão participando dos eventos e se conectando com esses executivos da Dom Cabral que estão espalhados pelo mundo inteiro. A gente tenta trazer sempre o que é de mais moderno, a liderança contemporânea, então o programa é atualizado todos os anos, parte das disciplinas são recicladas, deixam de lado, a gente vai trazendo coisas novas, tá? E é um programa que promete essa transformação. Realmente, a gente quer ajudar vocês a passarem por uma jornada de transformação. E deixei por último para comentar as competências do futuro, que são essas listadas aqui à esquerda no slide: resolução de problemas complexos, pensamento crítico adaptativo, trabalho colaborativo, criatividade, pensamento sistêmico. São as competências que a gente verificou junto do World Economic Forum, aquelas competências que são sinalizadas para o profissional do futuro, que a gente vai trabalhar com vocês ao longo de todo o percurso. Então, existe um pré-percurso, que a gente fala do Mindset Global, ajuda vocês a passarem por uma revisão do que está acontecendo no mundo e conectar as necessidades de gestão com isso, não se desconectarem, não serem pessoas só técnicas ou voltadas para uma única, para o seu próprio setor, mas estarem conectados com tudo que acontece no mundo. Depois a gente tem um mergulho no self, o indivíduo, competência, soft skills, e aí, em parte, a gente já vocês vão ter um gostinho, especialmente o professor Ricardo Carvalho, que vai falar de liderança e arte, essa abertura, né, para a transcendência e para a gente, a partir desse mergulho no self, a gente poder ser um gestor mais completo, melhor, não olhar só o olhar técnico. Depois a gente vai, por uma metodologia de aprendizagem ativa, vai abrir mão daquela ideia de disciplinas isoladas e olhar desafios ao invés de disciplinas, e aí vai ser muito importante as pessoas se colocarem no lugar do decisor final, e toda uma sala de aula invertida aqui, e depois a gente volta para a ideia de disciplinas para poder fazer o percurso de gestão de negócios, que é essa ênfase que a gente está oferecendo no Rio de Janeiro, que é o percurso mais longo. E, por fim, como eu falei, o programa tem que ser aplicável, tem que ser prático. A gente tem uma simulação empresarial para que todas as hipóteses possam ser testadas no ambiente seguro, onde o erro não vai ser punido com uma demissão, ou com um fracasso, ou com uma bancarrota da empresa, né? Mas é bom a gente tentar vencer, é competitivo também isso. E com Business Design, que vai acontecendo ao longo do programa e termina com a validação final. São vários encontros para que um pitch empreendedor ou intraempreendedor vença, e depois daquele pitch sendo vencido, um grupo de pessoas vai ajudar vocês a colocarem uma ideia em pé, né, junto com o professor. Seja uma ideia para colocar dentro da empresa ou uma startup nova. Várias startups ou novas iniciativas saíram de business design, de antigos alunos que se juntaram para fazer novos negócios, ou até um negócio social. Bom, é um programa com uma carga horária de 400 horas, né, 401 horas, que é oferecido num formato blended. Aqui no Rio de Janeiro a gente pensou também um encontro presencial, depois o Jaci vai comentar um pouquinho com vocês como é que a gente está trazendo essa turma para o Rio de Janeiro, né? A gente tem um encontro presencial para cada 3 encontros online, mas um encontro presencial mais denso, né, de um fim de semana, e a gente vai ter aí mais ou menos metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos da metade de programa online ou presencial, para que seja até viável e a gente tenha gente que permita a gente do interior do Rio de Janeiro também participar, tá? Além disso, a gente tem diálogos com o mercado, a gente vai trazendo executivos para conversar com vocês, módulos internacionais que vão sendo oferecidos ao longo dos semestres, e o que eu já comentava, a gestão da carreira e alumni. Jaci, acho que o pessoal não aguenta mais, todo mundo quer ouvir o Ricardo Carvalho falar, mas eu vou... Não, bacana, deixa esse slide aí, Pedro, por favor. Deixa esse slide, por favor. Tá ótimo. Eu vou comentar um pouco só, né, o que o Pedro colocou, não tenho muito mais a acrescentar. Obrigado, Pedro. Você é sempre brilhando apresentando esse programa da Fundação.
Eu sempre gosto que você apresente, que você vive isso no seu dia a dia em São Paulo, então, obrigado pelo apoio, tá? Mas, assim, para os interessados e também para os inscritos, estou vendo algumas pessoas que já se inscreveram na nossa pós-graduação, essa carga horária que o Pedro comentou, a gente vai fazer realmente ela blended, né? Cerca de 50% online, a gente vai fazer aulas nas quartas e quintas-feiras à noite, então não interfere com a atividade profissional, e a cada 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, 3 semanas online e 1 semana presencial, a gente vai fazer às sextas-feiras à tarde e aos sábados, o que permite, inclusive, talentos do interior do estado do Rio de Janeiro que venham até a cidade do Rio de Janeiro, coisa que não era possível quando a gente tinha um programa presencial todas as semanas, né? Então, essa é uma característica interessante, onde a gente reforça a importância aí do contato, né? A importância do network presencial, dessa coffee break que a gente troca muitas informações, dos nossos happy hours. Isso tudo desenvolve uma relação que fica para a vida, reforçada, inclusive, pela FDC Aluminar, tá? Bom, antes de passar para o professor Ricardo Carvalho, eu queria reforçar esse módulo, né? Esse segundo módulo do percurso 1, essa segunda etapa que a gente chama de percurso 1, o indivíduo e as organizações e a sociedade. Eu acho que é aí que entra uma aula que nós estamos trazendo para a Masterclass, com uma degustação, não é isso, Ricardo? Uma pequena prova do que o Ricardo vai vivenciar com vocês que vão participar da nossa pós-graduação. Essa aula do professor Ricardo Carvalho, ela é feita ao ar livre, normalmente num monumento, no museu, onde ele vai trazer e vai provocar vocês a refletirem junto com ele um pouco dessa história da humanidade através da arte, né? A inserção do humano, né, na liderança, a importância dessa relação com a sociedade. Então, é uma aula que a gente faz ao ar livre, é uma aula que tem um contato presencial e essa relação humana direta por todas as formas de expressão, de comunicação que a gente possa dar nesse sentido da arte. E o que a gente vai ter aqui é uma pequena degustação, logicamente com essa limitação da atividade online aqui na tela, mas é importante para vocês perceberem, né, o como a gente se prepara para poder estar recebendo vocês em sala de aula. Bom, professor Ricardo, agora estamos aqui com alguns participantes, eu gostaria de passar, né, a nossa Masterclass com você, e estou aqui feliz por tê-lo aqui, com essa turma do Rio de Janeiro, vivenciando com você de novo essa relação da arte com a liderança e com a gestão. Muito obrigado, Jaci. É um prazer estar com vocês. E convite, né, momento da humanidade que a gente está vivendo, né? Conflitos, guerras, o quanto que é importante a gente trazer realmente não só por isso, essa perspectiva do humano, né, do chamados, eu não sei o nome em inglês, que a gente chama soft skills, porque tratar o humano é algo muito complexo. Tudo também, né, se a gente pensar que, mais recentemente, a inteligência artificial, ela tem, na verdade, vou falar assim do lado esquerdo do cérebro, que é o nosso lado mais lógico, dos hard skills, é aquele que está empregado na gestão, e a inteligência artificial, o Watson, né, ele consegue, para a gente, realizar várias das tarefas que nós gastávamos muita energia para fazer. Então, a gente está diante de... Gostei muito da apresentação do Pedro, e o nosso desejo de estarmos sempre ancorados no mundo da ciência. Estamos diante de um mundo onde a ciência e o conhecimento, ele chegou, como o Pedro mesmo disse, que Davos é a referência do mundo do trabalho, colocando agora esse homem que tem que ter senso crítico, capacidade de resolver problemas complexos, inteligência moral, inteligência social. Por quê? Os chamados hard skills são deslocados por os equipamentos. Então, como diria o Freud, né, nos resta sonhar. E é o sonho que move a humanidade. O sonho é o projeto, né, de um devir futuro. E, nesse sentido, a arte ela se coloca plenamente dentro desse lugar. Como se não bastasse também
as pesquisas recentes, né? Eu participo de uma da Organização Mundial de Saúde, e, sobretudo, depois da crise aí sanitária, a crise com a Covid, né? Que nós, queiramos ou não, fomos implicados, demonstrou-se, chama Arte e Cura, que aquelas pessoas que têm com atividade artística, seja de uma forma ou de outra, e qual tipo de expressão de arte que seja, a música, as artes plásticas, enfim, elas desenvolvem o que a gente chama de imunidade. Elas respondem de uma forma mais eficaz, rápida, a processos de tratamento. Então, nós temos assim, fora o terceira vertente que eu vou apontar, porque a arte ela nos eleva para o belo, para o sublime do humano, né? Nós temos evidências científicas que a arte também ela cura e abre, né? Quando já se colocou o desenho aí do fluxo do processo formativo da Fundação Dom Cabral, só o autoconhecimento importantíssimo, né? Para o sujeito, quem sou eu, e o que eu vou fazer com isso, qual é o destino e propósito e sentido, senso de propósito, mas, sobretudo, habilita também a mudança daquele primeiro movimento da pós-graduação, que é de mindset, que é a mudança de modelo mental, porque, queiramos ou não, somos condicionados a ver o mundo. Então, eu digo muito que, para ver minha aula, como o Jaci bem, nós vamos ter essa oportunidade presencial, cujo exemplo máximo é meu e eu tinha, porque tem a parte externa e tem a parte interna, que são as instalações. A gente tem que tirar o óculos para ver melhor, né? Nós estamos entupidos de opções, nós estamos com viseira seletiva, né? E nós vemos aquilo a qual nós somos condicionados a ver, né? A ciência também provou isso. E a arte, ela faz exatamente, ela cria uma disrupção e você começa a ver melhor aquilo que o Peter Drucker diz, né? Ele é o grande cientista aí da administração, que é ver atrás das eu não dito, aquilo que não é de uma forma explícita revelado, que a gente colocou no campo do soft skills. E, por falar em pesquisa, eu trouxe isso para o Brasil como pioneiro, porque, a partir de 2008, na crise mundial do capitalismo, as escolas de gestão e pós-graduação, os MBAs, se viram compelidos a fazer uma mudança, né? Uma mudança de rumos, porque para que existe uma escola de gestão, gente? Ela existe exatamente para pensar a gestão de uma forma eficiente, de uma forma prática, para modelos passíveis de serem aplicados. E ela estava em crise exatamente do seu próprio conhecimento nesse momento, onde ninguém esperava, a realidade ela nos bate na cara, né? Uma crise tão enorme. E aí Harvard, né? As top 10 Financial Times, eu fiz uma pesquisa mundial para começar a perceber, Jaci, que essas grandes escolas, como a Harvard Business School, o INSEAD, a HSCA, a London Business School, e nós da Fundação Dom Cabral, começamos eu diria até um apelo para trazer essa dimensão da arte, humanidades, para tentar responder. Harvard tentava responder isso, introduzindo leitura, artes plásticas no curso de executivo. Interessante. Roberto, deixa eu desculpe interromper. Por favor, vão perguntando. É só uma dúvida que surgiu, porque a sua tela está a mesma ainda. Você está trocando a tela ou ainda não? Não estou trocando a tela, não. Estou fazendo apenas uma introdução para que vocês lessem essa pergunta exatamente. Tá ótimo, né, então. Se estamos preparados para escutar o novo. Ótimo. Opa, era só para tirar observação, Jaci. Dúvida. Fique à vontade. Por acaso, pode ter um decalagem mesmo, né? Eu trocar, a gente sinaliza, tá bom? Não, tá ótimo. Então, isso dito, gente, foi ótima a sua intervenção, Jaci, porque me prepara para passar a próxima tela, que é exatamente essa dimensão da preparação e a especialização. Eu acho que ela traz isso no seu fluxo
de desenvolvimento formativo, que é a preparação para a gente escutar o que é novo, né? A gente está cheio de novidade. Na verdade, a gente não consegue ter esse novo ouvido, esse novo olhar, né, para perceber, não, estava falando de tendências para o novo e para a mudança. Por quê? Porque nós estamos todos dentro da caixa. Eu vou trazer uma contraposição do Luiz aqui na arte, que eu procuro sempre nessas feiras de arte, aí vou falar um pouco do caminho da ciência abraçando a arte. Foi o que eu fiz na minha trajetória, porque eu fui entrevistar isso, nesse momento da pesquisa internacional, os maiores gestores de museus do mundo, que a gente chama de curadores, hoje todo mundo curadoria, né? Era uma novidade naquela época. Eu falei assim, gente, o que essas pessoas são capazes de fazer, como o Iotim, como a Bienal de São Paulo? Eles são gestores, porque eles põem os artistas para conversarem, eles criam entendimento, eles criam uma curatoria, eles criam uma narrativa. A liderança ela não tem que criar uma narrativa, e para você chegar a uma possibilidade de aplicação prática. Então, eu vi que ali, competências, a gente podia fazer um deslocamento, isso que é interessante, pensar, o Pedro fala do transdisciplinar, a gente poderia fazer um deslocamento para o mundo que normalmente artes e humanidades, que seria o mundo da gestão. Aí a gente trouxe exatamente o A4 Management, que a especialização do Rio de Janeiro está trazendo como esse divisor de águas, eu diria mesmo como essa seta que vai criar uma disrupção no modelo mental. E você só muda a realidade quando você muda o modelo mental. E seu modelo mental só é chamado a mudar em momentos de crise. Porque quando está a situação de desconforto, né, nós não sentimos nada que nos impele a mudar. Salve o gênio do Peter Drucker, que fala novamente que é preciso mexer em time que está ganhando. Não esperar para fazer a manutenção corretiva, fazer a manutenção preditiva. Então, criar a questão. Temos lá os novos skills que estão aí no plano formativo da Dom Cabral, vão voltar a ele, que é pensamento crítico, né? Que pulou a tela rapidamente, você ser capaz de lidar com problemas complexos, lidar com pessoas, eis a grande questão, que é a inteligência relacional, inteligência emocional, inteligência social. Esses novos skills, olha que interessante, que os artistas foram capazes de andá-los. Aí, para fazer uma correlação para vocês, olha, Jaci, o Kandinsky, ele já fala de soft hard em 1927 nessa tela. Eles estavam estudando a importância do azul para modelos mentais diferenciados, onde, quando você está em contato com o azul, você tem uma percepção de profundidade. Quando o contato com o vermelho diz respeito a uma percepção de... fica numa dimensão de excitação, de toró de ideias, de brainstorming, para quietar, se aprofunda no azul. Então, esses exames cinéticos, científicos, que a gente já fala da psicologia da forma, que surge exatamente no século XX, só agora que nós estamos tentando absorver todo esse conhecimento, porque ele foi separado daquele conhecimento técnico-científico. E, efetivamente, foi preciso que a gente desenvolvesse a inteligência artificial para dar mais valor. Vamos falar de os artistas, eles antecipam o que eles estavam dizendo para a gente. Talvez a gente não tivesse esse ouvido para escutar o novo. Então, eu trouxe essa tela do Kandinsky, em 1927, a gente voltar no século XX, né? Estava acontecendo aqui um momento de pré-crise, né? Depois de uma Primeira Guerra Mundial, que é sempre um conflito que coloca o homem dividido, a procura da paz, a procura da humanidade, porque numa guerra você tem o quê? Toda a cadeia econômica entra em questão, nós estamos vivendo isso. Então, exatamente o princípio do economos, né? Que é o desenvolvimento humano. Como crise, as ciências exatas, elas não foram feitas para ativar sua criatividade. Eu não aprendi a criar quando eu sou pequeno, né? O filho do Jaci. Menino deixa de ser arteiro, né? Menino tira o dedo daí. Menino, onde já se viu a árvore roxa, a árvore é marrom,
com folha verde, Picasso pintou uma árvore roxa que nunca matou a criança que mora dentro dele. Ele conseguiu ser disruptivo e vale milhões de dólares o Picasso, porque o pai dele também era artista e não reprimiu nesse sentido que quando a gente tem uma criança que fala para a gente, pai, eu quero ser artista, eu quero ser filósofo, o papai vai falar assim, como você vai conseguir ganhar dinheiro, não é? Tem uma questão econômica, infelizmente, que hoje nós estamos diante de rever isso, porque aquele que realmente cria, ele, inclusive, vai ao valor de mercado, né? Para a questão dessa competência, como o Pedro mesmo falou, ela vai ter aplicabilidade, porque a criatividade, gente, o que as empresas estão procurando hoje? Inovação. A criatividade é a mãe da inovação. Vamos voltar a Davos, 2021, onde eles propõem exatamente, eu acho interessante o que a Covid, essa crise sanitária e a guerra está trazendo, porque, efetivamente, a humanidade ela tem que tirar lições positivas de todo o sofrimento, de todo o desafio. E eu achei muito interessante que a grande mudança passa justamente por uma revisão que está no nascimento da modernidade, dos valores, né, humanitários que foram colocados pela Revolução Francesa, que é a igualdade, fraternidade e liberdade. Não como valores de etéreos, né, que se dissolvem no ar, mas valores efetivos que temos que realizar. Não vai haver mais terra, não vai mais ter ratos, não vai haver mais humanidade. Então, temos que sermos mais iguais, efetivamente, mais sustentáveis, quer dizer, mais fraternos nessa rede universal e, sobretudo, livres para sermos resistentes ao progresso fácil, ao imediatismo, né, a prazos cada vez mais curtos, a tecnologia barata, a escolhas mais técnicas e menos humanas. Então, a meca do capital mundial é proponente para o mundo do trabalho futuro, um reset. Quem somos nós para discutirmos, né? O problema é que não estávamos preparados. Então, quando eu coloquei a tela anterior do Kandinsky, se Davos existisse, se pudesse ler, ele já tinha feito esse reset antes, mas foi preciso assim, muito conflito, foi preciso o nascimento da inteligência artificial para que a gente saísse dessa caixa, ou tentasse sair dessa caixa, para criar novos modelos, sermos realmente disruptivos e trabalharmos com inovação disruptiva, porque incremental a gente já faz, né, gente? Nesse mundo VUCA, onde você aí, a visão sistêmica que Davos estava propondo, ela diz exatamente isso, que você está vivendo um mundo de incertezas, um mundo de ambiguidade, um mundo super volátil, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. A mudança e a detecção dos investimentos, eles dizem respeito você estava falando das escolhas, né? Como escolher nesse mundo, e agora, mais recentemente, para lidar com a fragmentação, para lidar com a ansiedade persistente, né? A Covid ela trouxe a tabuleta de saúde mental das empresas à tona para lidar com o mundo não linear, e vou falar para vocês, incompreensível, porque ninguém está compreendendo o mundo. Quem ousa dizer isso está equivocado. Nós temos que chamar aí, não só todos os universitários, todas as ciências, convocar todas as ciências para tentar, pelo menos, ter pistas de compreensão, porque o que fomos capazes de fazer. Então, nesse sentido, a arte é aplicada também, né, na liderança com arte, para abrir um prisma que estava adormecido, para que a gente possa efetivamente sair da caixa. Ninguém está falando, olha, agora deixa a caixa lá, mas o momento agora é que a gente possa trazer essa capacidade humana, né? Pensando, eu acho ótimo que não seja apenas uma lei SG, né? Que trabalhar o meio ambiente, trabalhar a dimensão societal, a dimensão de governante e, sobretudo, de cultural. Porque sem a cultura, né? Cultura diz respeito a essa capacidade de crermos naquilo que nos trouxe aqui, né? a nossa originalidade, aos povos ancestrais, para poder pensar um futuro que seja permanente para os nossos filhos,
e o Jaci, a criança representada nesse momento, e o Picasso respondendo: não matei a criança, dorme dentro de mim, né? E uma questão que vai ficar assim, porque essas crianças muitas vezes não foram socializadas em função da Covid. O que nós vamos fazer com esses líderes do futuro? Então, a arte, gente, a gente começar a prestar atenção, ela antecipa coisas que depois a gente está, quem é engenheiro vai saber o que eu estou falando aí, nós vamos correndo para a manutenção corretiva, não dá nem, porque não fizemos nem a preventiva e nem a preditiva, porque a gente não foi capaz de perceber evidências e sinais que iam virar tendências, que os artistas já estavam cantando a pedra, que os filósofos, as ciências humanas estavam falando, né? E, sobretudo, porque a arte ela faz também, fora essa reflexão, e eu achei interessante já se trazer a reflexão nesse segundo momento do processo formativo, que é a reflexão sobre o autoconhecimento, como se não bastasse, a arte ela aciona no nosso cérebro a nossa imaginação, que está adormecida. E sem imaginação não há possibilidade de construir uma visão de mundo. Você tem que imaginar e depois tentar materializar essa imaginação. Então, a arte ela te solta amarras para que você possa criar e, criando, você possa inovar. Agora, só cria o ser da imaginação. E quem imagina, né, essa criança imagina, pergunta para a criança, é capaz, então, de ver o que a gente está sendo hoje. Nós estamos trabalhando na ciência, gente, que chama a nova empatia, que chama empatia estética. É o quanto que você, diante da arte, por isso que a educação das crianças através da arte, a ida aos museus, a educação musical é tão importante, porque você cria no cérebro uma neuroplastia, uma modulação que permite que você reconheça o outro. E isso é muito triste de a gente ver que pessoas que absolutamente não têm empatia, que diz que essa capacidade de socialização. Aí nós vamos voltar às crianças na Covid que não foram socializadas. E nós estamos falando dessa empatia estética, gente, que foi provada no século XIX, porque pode ter certeza absoluta. O que nós ensinamos hoje numa sala de aula já foi concebido há 100 anos atrás, muitas das coisas já foram pensadas, e agora que estão chegando até nós, para você ver a nossa resistência, o diapasão, as formas de alienação, as formas de repressão, a forma de impedimento do saber. Não vamos esquecer que existem absolutistas, por isso a Revolução Francesa, e depois os ditadores que impedem a primeira coisa que vem da arte, que é a nossa liberdade, que é a liberdade de pensar. E sem liberdade de pensar, você não pode criar, e sem criar, você não pode inovar. Então, o Aby Warburg, no século XIX, ele já lança essa categoria científica que vai ser desenvolvida depois pela neurociências, que é provocar a arte, gente, que chama empatia estética. Aí eu estou sempre conversando com um artista, de um lado, de um cientista, para dizer que as duas coisas conversam foram separadas, infelizmente. E aí está o René Magritte com Os Amantes, o beijo dele, que poderia, se eu tirasse a placa, ser um quadro em época de Covid, né? Então, quando você começa a ler e ver que os artistas eles estão lançando sinais, não é à toa. Aí vou trazer a nossa grande Beatriz Milhazes, que vai falar da criança do mágico, que ali tem um índio pescando no rio, que ele cria alguma coisa no Amazonas, que tem, quer dizer, essa capacidade com o quadro de puxar nossa imaginação, você perguntar para o outro, você está vendo o que eu estou... E, além de tudo, é bonito, eu vou concordar. Então, para poder falar o que a arte provoca, que são duas dimensões, que é a capacidade de se relacionar com o outro, que é a inteligência relacional, que está sendo categorizado hoje, que é empatia estética. E quando você vive essa empatia estética, em relação com uma obra de arte, você está entrando em contato com o outro dentro de você mesmo, com o seu inconsciente, você conversa com você, e você começa a entender os paradoxos. Porque o paradoxo é algo muito interessante, né? O que é uma gestão que trabalha com os paradoxos? O que é trabalhar com altos níveis de complexidade, né? No sentido, a arte
ela tem esse movimento que hoje está provado, que ela cria uma modulação cerebral, ela é capaz de trazer um universo de compreensão para além do cognitivo, que é do lado do cérebro que nós estamos acostumados. Então, a Organização Mundial de Saúde, gente, ela, nesse livro, né, ela vai colocar nessa pesquisa que a arte tem uma capacidade de transformação. Então, pela primeira vez, já assim, nós temos a arte aliada à ciência como transformadora. Ela não só opera o sonho, não só opera a capacidade de imaginação, como ela transforma as pessoas nos sentidos biológicos, no sentido mental e no sentido emocional. Porque, é claro, uma pessoa, para ser transformada, ela tem que ser transformada nesses 3 níveis, que é o mental, né? Que é o biológico, racional, inconsciente, emocional, e que a gente está falando do coração. Mas o coração, razão e sensibilidade, a gente tem que juntar os 2 hemisférios. O hemisfério da razão sempre foi atrofiado, né, na ciência e na gestão, então cabe a nós agora, que temos, sobretudo, a inteligência artificial, nós darmos asa à nossa imaginação. E, assim, já partindo, porque aqui é uma degustação, uma tentativa de demonstração com vocês, e o prazer, a oportunidade de estar falando isso, e que a gente vai fazer isso, assim, in situ, em presença, é isso como resultado do livro que a gente está traduzindo aqui, Jaci, para o português, A Arte que Cura, no sentido da relação da arte com as produções dos neurônios do bem, que é a ocitina, serotonina e dopamina, que já está provado, que te leva, eu vou falar um pouco mais amanhã, ao que a gente chama essa busca da alegria de viver, e o trabalho é o grande, como Freud diz, o meio de nós nos realizarmos, né? Aí, voltando aí ao início, né, que são os skills 2020 ou 2020, que começou a ser trabalhado em 2019, por Davos. Na verdade, quem participa de Davos e tem um relatório crítico, você vai ver que essa tendência ela começa já desde 2017, onde eles pegam e eles escrutinam as várias competências para o mundo do trabalho no século XXI. Você vai ver um aumento, né, das competências chamadas soft skills, né? Então, começa já em 2017, voltando à transformação que a arte faz, sobretudo nisso que eu estou falando para vocês, que é essa modulação cerebral, para dizer para vocês esse tapa na cara que o John Hattie nos dá, no livro maravilhoso sobre o cérebro, que ele escreve em 2003, já sei, que o número de conexões que os homens podem fazer entre os seus neurônios é maior que o número de átomos do universo. Só que a gente está meio adormecido, né? Esse lado nosso. Então, é preciso, e a arte é esse grande vetor, essa alavanca, que se eu posso dizer, abordar algo que está lá adormecidinho dentro do nosso cérebro. A gente trabalhou todos esses processos, que são processos de racionalidade, tá? Que estão aqui no córtex, né? Nós éramos primitivos, tínhamos que defender. Hoje a gente trabalha a racionalidade, se é que trabalhamos, para finalmente, né, a gente desenvolver uma estrutura mínima ali que está pertinho do hipotálamo, que é mais, eu diria, ela é mais intensificada no lado direito do cérebro, nosso lado artístico, e chama amígdala, tá? Parou a tela aí? Não, né? Passou? Ótimo. Estão vendo a amígdala? Ela não estava na tela anterior. É essa bolinha azul que agora eu grifei em vermelho, e antigamente a gente chamava, eu sou dessa época, viu, Jaci? Eu operei das amígdalas, hoje você opera mais. Agora a amígdala é aquilo que une o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Quando ela é tocada, você tem acesso, o que a arte possibilita, ao pensamento abstrato. E sem pensamento abstrato não há planejamento estratégico. That's possible. E ela só é excitada, vamos dizer assim, quando você entra naquela zona que é pensamento gama, que é quando você não tem estresse. Olha só o paradoxo, gente. Vivemos estressados, por isso que a gente não é capaz de imaginar. Que é por isso que hoje as empresas, as organizações, elas estão chamando aí o mindfulness,
né? Por não que isso é interessante, você fica mais chato, você fica mais vivaz, mas porque isso leva à sua capacidade expandida de imaginação. E a imaginação é o que você precisa para poder criar, e você precisa da criatividade para poder inovar. E essa capacidade também supõe, né, um olhar ousado sobre o mundo. Olha, o Monet aí nessa tela que eu estou apresentando para você, gente, ele foi, olha só, ele foi expulso do Salão de Belas Artes de Paris porque ele parou quando ele viu a máquina fotográfica. Imagina o susto que o Monet levou quando ele viu que tinha inventado a máquina fotográfica. O Dumont estava ali em Paris, voando lá de Moselle em torno da Torre Eiffel. Tinha lá nos Estados Unidos, tentando o cronômetro. Ele olha a máquina, ele olha a Revolução Científica e fala assim, acabou a arte. Realismo nunca mais, eu não preciso desenhar as pessoas, eu não preciso desenhar uma impressão do sol poente, que isso chama impressão do sol poente, como ele é. Olha como que ele foi gênio. Foi para a beira do Sena e tentou desenhar não o sol poente, mas uma impressão do sol poente, impressionismo. Você vê, mas não é dado a ver. Você pode interpretar o que está por trás. É o gênio que inventou uma coisa que chamou impressionismo, e agora vocês podem rir. Olá! Ele era... quando ele foi expulso do Salão de Belas Artes, os críticos viraram para o Monet e falaram assim, isso não é arte, isso é uma impressão de arte. Impressionismo, gente. Cuidado com os críticos, tá? Você não sabe o nome de nenhum, mas Monet ficou para a humanidade. Porque ele foi capaz de ver, olha, eu não posso mais inovação, eu não posso mais, é uma questão, gente, ele precisava ganhar dinheiro, sustentar a família, e ele falou, não, eu não posso mais ficar desenhando as pessoas do jeito que a máquina fotográfica ultrapassou os artistas. O que me resta fazer? Inovação, né? Isso que é muito interessante, e a arte possibilita que você entre num campo a partir desse desafio, a seu ser humano, ele é impelido. E é interessante que agora eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que é feita por um educador, que ele levou as mesmas obras de arte Jaci para o topo da pirâmide, né? A pirâmide é interessante, você, né, ali no processo formativo, vamos chegar à base social, ele colocou o Monet lá para o pessoal de chão de fábrica e também para a alta direção da fábrica, porque ele era amigo do Ford. E ele acolheu as percepções daqueles que não tinham ido ao Louvre, ou as percepções mais ingênuas. É muito interessante esse livro. E ele fala assim, toda a educação e criatividade, mesmo nas indústrias que fazem carros, tinha que passar pela arte. E o Ford atou isso, ele era muito esperto, nesse sentido que a arte abria possibilidade. O que ele queria? Inventar, ele inventou a esteira, ele inventou, né, então, essa capacidade de invenção. Se não bastasse que a arte ela é bela, ela nos traz essa capacidade de lidar com conflitos, de questionar, de ter dúvida, de praticar flexibilidade estratégica, né? E já na finalização, né, porque a gente está apenas numa degustação, não é, Jaci? Eu vou trazer duas experiências que eu tive na minha pesquisa. Uma foi diante da London Business of Economics, quando eu conheci o Richard Sennett, que publicou esse livro, gente, mas no original chama The Craftsman, que ele vai voltar às corporações de ofício e ele trabalha com executivos. Eu costumo dizer que eu tiro os executivos de sala de aula, mas, na verdade, ele tira isso que ele leva para marcenarias, para eles executarem os trabalhos e discutirem processos decisórios, porque quando você corta uma madeira, você passa por todos os sentidos. E o último, que é a madeira, que tem todos os sentidos reunidos. Isso é muito rápido, mas para vocês terem uma ideia, como as escolas de gestão também estão incorporando, o livro dele chama A Relação entre o Cérebro, a Mão e o Coração, porque quando você está fazendo alguma coisa que vocês tenham caixa de ferramentas, já se deu para o seu filho uma caixa de ferramentas, tem um circuito neuronáptico que passa pelo coração e acende a tal amígdala que eu falei para vocês, que é o centro da nossa criatividade. E um orto, que é uma escola de engenharia, o professor chega aos jovens e pergunta quem já desmontou bicicleta. Você acredita que os jovens atualmente não estão mais desmontando bicicleta, gente? Aí ele criou lá uma sala de como desmontar bicicleta, porque o engenheiro não pode se formar em engenharia se ele não desmontar uma bicicleta.
Ele ainda coloca uma questão só, é muito interessante, para vocês verem o quanto que as mudanças elas trazem também na humanidade uma recuperação do movimento perdido. Não é à toa que muitas de gestão fazem o quê? Jantares de partilhamento de processos na cozinha. Então, vocês estão vendo que os sentidos têm que ser apelados, por quê? Porque eles são interessantes, belos, estéticos, sim. Mas quando o homem atua nos seus sentidos, ele entende o seu cérebro. Nós estamos perdendo. A nossa razão ela ficou hipertrofiada em relação à emoção. Para aí, no final, vou apresentar esse caleidoscópio para vocês, já finalizando, que diz respeito que a arte nos fornece uma visão que está no processo formativo aí da Fundação, que é uma visão sistêmica. Nada melhor que um caleidoscópio que ter uma visão sistêmica, que, ao mesmo tempo, é um objeto técnico, científico, que foi feito por um físico, onde ele juntou. Ninguém tinha pensado nisso antes. Olha que coisa linda, né? Fazer com que seu filho já construa um caleidoscópio. Isso é incrível, porque você cria modulações cerebrais, você compreende o todo dentro das partes, que é maior que a soma das partes. Além de você ter uma impressão estética, você nunca mais vai voltar às configurações que ali estão presentes, porque ela leva 1000 anos do ponto de vista da análise probabilística. Olha que interessante, é tudo matemática e física. Porque no início, os gregos, a arte e a técnica não era separada, gente, era uma coisa só, que chamava tecnia. A coisa brasileira que é muito legal, que é o seguinte, ó. Vocês estão escutando o quê? Estão escutando uma orquestra de jazz que diz respeito a uma competência que foi levantada lá na minha pesquisa, que os artistas detêm, que é a capacidade de improvisar, no bom sentido da palavra, de trabalhar não com todos os recursos existentes, inventar os recursos que não existem ainda, né? Eu diria que a gambiarra positiva, e nós somos o país mais criativo do mundo nesse sentido. Outra coisa nos resta inovar, gente. Então, uma degustação do que a arte pode oferecer, mas nessa perspectiva da aliança que ela pode fazer com a gestão. E vamos, então, tentar concretizar essa vivência, porque a arte tem que ser experimentada. Muito obrigado, gente. Bacana, Ricardo. Muito bacana. Se você puder fechar a sua apresentação para a gente ver as pessoas, ver se alguém quer comentar. Claro, disponibilizo. A gente vai fazer isso. Bacana. Mas, assim... Posso abrir uns minutinhos? Quantas horas são? 20 horas? Comecei 7h30. 20 horas. Você foi perfeito na administração do seu tempo, Ricardo, como sempre. Mas, assim, eu queria abrir, né, para alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão. Sim. Eu vou provocar, Ricardo, assim, você me fez lembrar, né, uma citação de um cientista muito conhecido, que ele falou, abre aspas, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Fecha aspas. Quem é cientista? Foi o Einstein. Então, Einstein, quando faz uma colocação dessa, é para a gente realmente parar para refletir, né? Porque o conhecimento sem imaginação, sem a criatividade de colocar esse conhecimento em prática, não é nada, né? É como ter um livro não utilizado na prateleira. Então, a provocação acho que vem nesse sentido, né? A capacidade da arte de desenvolver essa nossa percepção, esse nosso olhar diferenciado, esse questionamento, essa indagação do que está sendo representado ali. E não é fácil muito, né? Não é muito fácil para nós que tivemos uma educação muito linear, né? Principalmente quem tem uma formação técnica, num país, como você colocou, Ricardo, muito diverso, com muita cultura, com muita criatividade, né? Mas que a gente tem pouca relação com a arte, muito pouca. Então, assim, quando a gente traz, né, uma aula sua para a nossa pós-graduação, ela quer, de certa forma, preencher essa capacidade de nós, gestores, né, nós, líderes, né, de poder desenvolver essa capacidade de imaginar, de criar essa sensibilidade, essa liberdade de pensar, né, no mundo que está realmente numa situação... A humanidade está num momento muito delicado, né, o que o Ricardo colocou, professor Ricardo. A gente está numa guerra, né, e impacta economicamente, e o quanto que a gente tem que ser flexível, o quanto que a gente tem que imaginar determinadas situações, cenários,
para a gente poder decidir. Eu queria provocar alguém, não sei se alguém quer colocar alguma questão, por favor. Estão tímidos, Ricardo? É porque estão em reflexão, né? Existe uma coisa que está se processando também. Eu compreendo. Então, precisa perguntar. Não, pode ser uma reação, pode ser um pensamento. Nós vamos fazer o seguinte também, deixar em aberto, tá, Cássia? Para o pessoal mandar questões, mandar perguntas. Eu vou mandar uns textozinhos também que foi publicado na revista executiva da Fundação. Por que a arte ela se relaciona com a gestão? É muito interessante que a pesquisa na voz de executivos, para que vocês possam também ter um caminho a pesquisar e a trilhar, tá? E as coisas elas vão se calando também, a arte tem essa capacidade, né? Quantas vezes você viu um quadro, um mesmo quadro, em vários momentos, ou lê um livro em vários momentos, como que ela é capaz de trazer interpretações diferentes. Isso que é muito legal. Mas eu gostei demais, Jaci, quando você traz o Einstein, que é o prêmio Nobel, que é indiscutível, que é o pai da relatividade, mesmo que ninguém entenda, ele colocou isso, né, essa dimensão, ele dialogou com o quântico, né, com o paradoxo da energia, e ele diz o seguinte, olha, sem imaginação não tem conhecimento. E a tese dele, que deu direito, quer dizer, concorreu e ganhou ao Nobel, ele abre, é lindo, porque ele dedica a mãe dele, que fala assim, olha, eu era pequeno, minha mãe me forçava a aprender violão. Eu não gostava disso. E hoje eu dedico isso a ela porque ele falou que na hora... Violão não, desculpa, violino, tá? Porque violão em francês é violino, enfim. Na hora que eu tocava o violino, tá? Ele não colocou lá direito o cérebro. A capacidade de imaginação, ele fala que muito das formulações que ele teve, da equação famosa que é igual a MC2, veio numa inspiração enquanto ele estava tocando violino. Ô, gente, agora eu vou falar para vocês, a inspiração da minha tese ela veio no sonho. Sonho, e tem acesso à arte, não sou eu que estou dizendo, é o Einstein. Né? Com essa chancela, eu acho que fica a ordem do indiscutível que arte é ciência e ciência é arte feito pelo homem, não é, Jaci? Não, perfeito. A Ana abriu a câmera, Ana, quer colocar alguma coisa? Abriu. Sim, Jaci, quero agradecer primeiramente aí o convite, a disponibilidade, aí ao professor, muito obrigada, né, por compartilhar toda essa reflexão. Para mim, confesso que foi um processo muito de, né, interiorizar tudo isso que foi falado. Eu trabalho diretamente com a área de RH, então vem falando o tempo todo da questão do mindset, da necessidade aí da gente trazer conceitos que já se fala tanto, como VUCA, como o mundo Bunny, né, essa transformação constante, o quanto a gente, como líder, precisa ser realmente o vetor de mudança, né, dentro das organizações e até da vida de uma forma geral. Então, eu acho que, para mim, fez todo sentido fazer esse link, né, principalmente com acessos, muitas das vezes, que a correria do dia a dia, que a questão organizacional, muitas das vezes, acaba não estimulando, né, o quanto a gente precisa estar mais consciente disso para que a gente possa trazer o nosso melhor à tona, fazer com que os resultados venham com mais constância e sustentabilidade, na minha percepção. E eu acho que foi muito válido nesse sentido, sabe? De entender que estímulos que muitas das vezes, né, ou até mesmo que fica dentro da nossa zona de conforto, não são acessados, e quando a gente vai tomando mais consciência disso, a gente vai trazendo também à tona a nossa melhor versão. Então, só para contribuir, porque eu acho que a maior parte, tem bastante gente da Rio Quality, da empresa onde eu trabalho, e eu tenho certeza que foi essa sementinha que foi plantada, sim. Então, obrigada. Obrigado. Você citou uma coisa muito importante, porque estamos todos nós muito estimulados, né? Então, assim, a gente viveu um período de tempo muito isolado,
isso levou para a gente para o digital, né? Então, assim, o estímulo é grande, o estímulo que essas crianças hoje estão recebendo é muito forte, e todos eles de muita curta duração, né? Estímulo, 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 estímulo. Então, se a gente não trouxer o processo, se a gente não tiver o propósito, se a gente não trouxer essa reflexão, né, que transcende um pouco o nosso momento, a gente perde um pouco essa capacidade de olhar para o futuro, né? Perde um pouco essa capacidade de pensar, de imaginar outras coisas que possam estar contribuindo para as nossas decisões. Então, eu acho que essa aula, né, com o professor Ricardo, e essa degustação aqui agora, já falo com você, é importante para isso, né? E assim, Ricardo, eu sinto porque a sua tecnologia não nos permitiu a gente, pelo menos, conhecer a sua expressão corporal, 2x2, né? Mas assim, eu convido vocês, para quem estiver conosco na sala de aula da pós-graduação, a gente vai fazer isso ao vivo, no museu, num local diferenciado, a gente vai poder aproveitar o melhor do Ricardo Carvalho. Então, assim, deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês. Eu fui em Inhotim, desculpe, viu? Estou com uma criança aqui, isso faz parte do dia a dia do Romulo. Eu fui em Inhotim... Não peça nunca desculpas por ter uma criança ao lado. Agradeça. Opa, com certeza. Mas, assim, gente, queria compartilhar isso com vocês. Eu fui 2 vezes em Inhotim, né? A primeira vez eu contratei um garoto daquele que, de certa forma, decora e começa a mostrar as artes para a gente. E a terceira vez eu fui com o professor Ricardo Carvalho. Assim, eu não sei se vocês já escutaram a Caverna de Platão, mas assim, a arte abriu na minha frente assim de uma forma iluminada, né? Ele exaltou, né? Aumentou a minha sensibilidade de perceber coisas que eu não conseguia perceber, e como aquilo ficou na minha mente refletindo por vários e vários dias. Quer dizer, ele aguçou a minha capacidade, meu lado esquerdo ou direito, Ricardo? O esquerdo, né? Direito. Direito. Você troca depois que desce para o corpo. O lugar onde né, esse lado é o lado da imaginação. Então, assim, e o quanto é importante para a gente, enquanto líderes, enquanto gestores, poder fazer essas reflexões, ter essa sensibilidade, ter uma empatia, né, do humano, no momento que a gente, de certa forma, está tão pressionado por resultado, né? E liderança é isso. Como é que a gente vai tirar de nós o melhor para os nossos liderados, né? Se a gente não consegue desenvolver o nosso melhor. E acreditem que essa é uma provocação muito diferenciada que o Ricardo faz com todos os seus alunos, né? Ele acabou de vir de Belo Horizonte, foi com a turma do nosso executivo MBA lá no nosso campus principal, foi para Ouro Preto. Então, passou um dia ou uma noite, Ricardo, eu não sei como é que é a programação. O dia. A gente entra na noite também, senão a gente faz um brinde, que é interessante. Então, assim, essa provocação que a gente gosta de levar aos nossos líderes, porque a gente acredita no propósito, acredita no poder da liderança, na capacidade de transformação da sociedade através da educação. Isso vem pela liderança. Se nós não tivermos líderes preparados, líderes sensíveis, líderes com a capacidade de poder fazer as interpretações e conexões, a gente vai ter só líderes que nos cobram resultados, sem nos desenvolver. Leonardo Braga, você ligou a câmera aí, você vai colocar alguma coisa. Diga. Tudo bem, Jaci? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Demais alunos. Eu queria agradecer o convite do Jaci, agradecer as percepções que você trouxe, Ricardo. Simplesmente espetacular. Essa conexão com a arte, a conexão com o movimento do corpo, o movimento de percepções, de entendimento, a comunicação em si, e o quanto isso reflete no que, na minha opinião, é a base de qualquer empresa, que são as pessoas. O ambiente que você está, como você percebe ele, como ele te produz, né? Faz com que o melhor de você aconteça. Cara, muito obrigado. Uma segunda-feira despretensiosa, e assim você... Obrigado, viu? Vamos nos encontrar na pós-graduação. Bacana, vamos sim, Leonardo. Então, é só uma degustação. Eu vou pedir para a Cássia colocar no chat a landing page da nossa pós-graduação. Quem tiver o interesse,
quem tiver a possibilidade de estar investindo nesse momento da sua vida profissional, da sua carreira, contem conosco, né? Porque realmente é um desenvolvimento diferenciado. Vocês vão estar compartilhando com professores como o Ricardo reflexões que vão tirar vocês da zona de conforto e vão projetar vocês para uma liderança, eu diria, atualizada, contemporânea e com muita sensibilidade, porque esse mundo vai trazer para a gente muitos desafios aí, começando pela guerra, pela matriz energética, enfim, por algumas questões biológicas, né, que ainda virão, né? Que sejamos líderes capazes de transformar e manter os valores de nossa sociedade. Acreditamos muito nisso. Colocou, Cássia, no chat? Tá ótimo, então. Gente, obrigado por ter passado parte da noite de segunda-feira conosco. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi ótima. Apesar da sua imagem congelada, você nos deixou ainda mais curioso. Vocês não conhecem o Ricardo ao vivo e a cores. Uma tela de Monet. Não foi de propósito, não, gente. Aqui em Copacabana, a fibra ótica não chegou. Tá? Dia de chuva sempre. Um final de semana para todos. Tentem de uma maneira ou de outra, mesmo que for um pequeno momento, não pergunte por que, introduza a arte no cotidiano de vocês, tá, gente? Um beijo, boa semana. Ok, Ricardo, um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Peçam para sonhar. Beijo. Tá bom, tchau, Ricardo. Grande abraço. Tchau. Obrigado, Cássio, pela apoio. Obrigado, Isadora. Acabou, tio. Shining, the water's